Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar com vocês o renascimento comercial. Vocês já estudaram um pouco sobre isso, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou fazer um fechamento, uma explicação geral e concluindo o conteúdo. Mas antes de mais nada, se inscreva aqui no canal do colégio, compartilha, acompanhe a gente nas redes sociais, principalmente nesse momento de quarentena, né? Nosso principal meio de comunicação serão as redes sociais, ok? Vamos lá então. Vamos iniciar nossa aula falando do título. O capítulo de vocês trabalha o conteúdo O Comércio e as Cidades Renascem. Esse título nada mais é do que um conteúdo classicamente conhecido como Renascimento Comercial e Urbano, ou seja, é o processo em que as cidades e o comércio na Europa Ocidental durante a Idade Média ressurgem, retomam uma nova atividade comercial, as cidades retomam, começam novamente a ser povoadas, as pessoas voltam para a cidade. Se vocês se lembram bem, na Europa Ocidental, durante a Idade Média, a Alta Idade Média, nós temos o processo de feudalização. Né? E o processo de feudalização é marcado principalmente pela ruralização, ou seja, as pessoas migram das zonas urbanas para a zona rural, por conta das invasões dos povos bárbaros, dos povos germânicos, né, os conflitos daquela região e a necessidade de proteção, um dos principais motivos que levaram aí esse processo de feudalização, ok? Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar uma coisinha bem básica, a divisão da Idade Média. Nós já falamos isso em sala, antes desse período aí de quarentena, né? Então, o contexto que nós vamos ver do renascimento comercial está ligado no período que nós chamamos de Baixa Idade Média. Vocês devem se lembrar que o professor falou com vocês que, basicamente, os historiadores dividem a Idade Média, que é o período que vai do século V depois de Cristo até o século XV, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Outros historiadores também utilizam o termo Idade Média Central, fazendo essa divisão em 3 grandes períodos. Okay? Nós vamos trabalhar aí a Alta Idade Média, que nós já vimos, que é o processo lá da fragmentação do Império Romano, da fragmentação da queda do Império Romano e aí a formação dos feudos, que vai desde o século V até o século X, XI. Okay? E agora nós vamos falar então daquilo que caracteriza a Baixa Idade Média. Entre esses fatores está o renascimento comercial e urbano. No capítulo anterior, nós falávamos sobre as cruzadas. Okay? O que eu tenho que lembrar desse processo das cruzadas nesse momento agora? Eu tenho que lembrar que os cristãos católicos da Europa Ocidental, né, influenciados e cumprindo aí as ordens do Papa, eles foram até o Oriente, foram até Constantinopla e depois até o mundo árabe, então até o Oriente, lutar contra os não cristãos, contra os muçulmanos, né? Em defesa do quê? Em defesa de Jerusalém, pela conquista do território de Jerusalém. Por que eu tenho que lembrar desse processo? Por que eu tenho que lembrar desse momento histórico que nós vimos no capítulo anterior? Porque o fato dos europeus ocidentais irem para o Oriente vai abrir uma rota comercial, uma busca por produtos e uma influência desse Oriente, principalmente de Constantinopla, no que diz respeito a práticas de comércio e a busca por especiarias para o pessoal do Ocidente. Então, os europeus ocidentais vão começar a buscar esses produtos no Oriente, fazendo com que renasça o comércio. Por isso, o renascimento comercial. Então, vamos acompanhar comigo, né? Eu chamo de renascimento comercial e urbano porque eu estou falando de um renascer. Renascer é nascer novamente, algo que estava morto ou estava em um estado de dormição, estava dormindo, entre aspas, e ressurgiu, renasceu. O que renasce? A prática comercial na Europa Ocidental. E, nesse processo,
da prática comercial, que nós já vamos explicar um pouquinho melhor, renasce também as cidades, os centros urbanos, que é justamente onde vai ocorrer boa parte dessa prática comercial. A esses centros urbanos, nesse período, eles vão ser chamados de burgos. Prestem atenção, burgos. Burgos é um termo germânico. E por que Burgos? É uma cidade basicamente murada, com proteção e tudo mais. E ali as pessoas vão se aglomerar e vai desenvolver o comércio. E as pessoas que vão viver no Burgos, basicamente artesãos, pessoal que trabalha com manufatura e outras práticas e os comerciantes, essa galera vai ser chamado de burgueses, surgindo aí uma nova classe social, a classe dos burgueses, termo utilizado até hoje. Mas olha só, gente, é importante, anotem isso, sétimo ano. O conceito de burgueses, na época da Idade Média que nós estamos estudando, é relacionado às pessoas que moravam nos burgos. O conceito da palavra, do termo burgueses hoje, como nós utilizamos no dia a dia, é um outro conceito, totalmente diferente. Ok? Então, beleza. Seguindo lá. Nesse processo, então, de renascimento comercial, tem alguns pontos que eu tenho que prestar mais atenção para compreender como tudo isso aconteceu. Um deles eu já comentei, que foram as cruzadas. Por tópico, o material de vocês vai dar um foco aqui nesse processo da diminuição das guerras e o aumento populacional, do crescimento das rotas comerciais e do renascimento urbano, que isso levou ao renascimento das cidades. Ok? Então, vamos pegar o primeiro tópico, diminuição das guerras e aumento populacional. De que forma esses dois aspectos se relacionam nesse momento da história e permitem aí esse renascer das cidades e renascer do comércio. Se vocês recordarem nos capítulos anteriores, nós falávamos lá do período feudal, da formação dos feudos, que no século 8 e 9 nós tivemos o último momento, a última onda de invasões bárbaras, de invasões de povos germânicos sobre a Europa Ocidental. Entre os principais povos que fizeram esse processo de invasão vão estar os vikings. Lembram disso? Ok. Já no século 10, 11, 12, então, nós vamos ter uma diminuição dessas guerras. A diminuição das guerras, com diminuição das guerras, você tem diminuição de mortes, você tem uma maior sensação de segurança, você vai ter mais pessoas vivendo durante mais tempo, porque você não está vivendo em guerra, então as pessoas não morrem o tempo todo em conflitos. Fora isso, essas pessoas vão estar mais ocupadas no trabalho do campo, lá no feudo, e esse trabalho vai proporcionar um excedente de produção, vão produzir mais alimentos do que o necessário, e isso é importante. Então, a diminuição das guerras, o aumento de produção, leva também ao aumento populacional. Esse aumento populacional, juntamente com aquilo que sobra, com o excedente de produção, faz com que as pessoas ali do feudo, e isso impulsionado pelo próprio senhor feudal, comece uma prática de comercialização daquilo que sobra. Nesse primeiro momento, essa comercialização é muito feita à base de troca. Eles vão criar as feiras medievais, que serão pontos, conexões entre os feudos, que vai permitir uma maior troca de produtos entre esses feudos. Os feudos vão ter aí, cada um vão ter um tipo de moeda ou um valor determinado para uma moeda. Nessas feiras vão começar a surgir uma espécie de cambistas, uma casa de câmbio, que é para trocar a moeda para uma moeda única para a troca comercial nessas feiras medievais. Isso tudo, prestem atenção, vai levar ao quê? À criação de uma espécie de um sistema bancário. Então,
esse fator leva, olha só, ao crescimento das rotas comerciais. O crescimento das rotas comerciais está ligado, então, ao aumento populacional e à necessidade de trocas desse excedente, porque se eu tenho excedente de algum produto, eu preciso transformar esse excedente em outra coisa, porque senão eu perco, ok? E a influência das cruzadas, como eu já tinha dito para vocês, também acaba sendo determinante no crescimento dessas rotas, porque as pessoas, principalmente os comerciantes, eles vão sair da Europa Ocidental, dos feudos e das regiões aí dessas feiras, e eles vão até o porto de Gênova e Veneza, na Itália, por exemplo, que era o principal porto de conexão entre a Europa Ocidental e o Oriente, vão até Constantinopla buscar produtos, e aí nessa transição nós vamos ter os caminhos que levam, né, esses produtos por toda a Europa. Esses caminhos ficam conhecidos como rotas comerciais. São por onde os comerciantes trafegam, por onde eles levam a mercadoria. Ok? E eles vão levar até onde essa mercadoria? Até as feiras medievais. Essas feiras medievais, boa parte delas vão se desenvolver nos antigos centros urbanos do Império Romano, ou em lugares de maior acesso para diversos feudos. Então, nós teremos aí regiões comerciais, né? Regiões onde o comércio vai aflorar com maior intensidade. E isso, então, essas regiões, vai levar ao quê? A formação das cidades, dos burgos. Por isso, o renascimento urbano. É nessa região, nos burgos, onde os comerciantes vão começar a viver, os artesãos, aí nós vamos ter a prática do artesanato, a prática da manufatura, né? E aí, como eu já disse, os bancos também, esse princípio da formação dos bancos, vão estar então nesse burgos. Esses burgos serão uma concentração urbana, murada para proteção, nós temos que sempre lembrar disso, porque é um lugar onde há muita troca comercial, então é um lugar muito visado por transitar muitas riquezas. Ok? E como funciona essa produção de manufatura? E como esses comerciantes e esses artesãos, e principalmente esses manufatureiros, que são as oficinas, né, como que eles se organizam? Vamos lá, galera. Aí eu vou ter, nesse primeiro momento, nos burgos, as corporações de ofícios. Ok? O que são as corporações de ofícios? Corporações de ofício vai ser uma organização entre os comerciantes ou os oficineiros de determinada área, onde eles vão basicamente controlar dentro desse burgo aquela pessoa que vai poder trabalhar em determinada área. Eles vão, por exemplo, também criar um sistema de controle de qualidade do produto e estipulação de preços, né, de valores desses produtos. Okay? Então, seria basicamente uma corporação, uma associação de comerciantes ou de produtores, né, de artesãos, que vai funcionar dentro daquele burgo que vai controlar, de certa forma, ou determinar as regras de quem comercializa, quem pode e de que forma eu posso me tornar um comerciante de determinado produto dentro daquele burgo. Ok? E as ligas? As ligas comerciais, olha aqui, galera, eu tenho então as corporações de ofício e as ligas comerciais. Resumidamente, as corporações de ofícios, elas ocorrem dentro do próprio burgo. Já as ligas comerciais vão ser ligas de burgueses, no caso de comerciantes ou oficineiros de vários burgos da região. Então, galerinha, na aula de hoje nós falamos sobre o renascimento comercial, esse processo do ressurgimento da cidade e do comércio na Europa Ocidental, ok? Até a próxima aula, estudem,
ok? E se cuidem. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.